Ok, então, iniciamos a gravação do nosso capítulo 2 do livro Estudo sobre Fé, e nós vamos agora, fazer uma oração. Eu convido você para orar também. Eu vou me ajoelhar aqui, se você puder estar conosco. Vamos orar juntos, então. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui juntos para estudar, Senhor, a luz que o Senhor tem enviado para o seu povo nesses últimos dias, para preparar um povo para subsistir naquele grande dia. Rogamos ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo abra nosso entendimento para as Escrituras e que a mensagem fique muito clara, Senhor, em nossas mentes. Tudo isso nós lhe pedimos e já te agradecemos, ó Deus, que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14. E vamos ler ali o versículo 12. Apocalipse 14, verso 12. Vamos ler juntos aqui. Apocalipse 14. Se você quiser anotar, anote. Nós vamos falar de algumas passagens aqui que são bem importantes sobre esse assunto, tá? E eu espero que realmente a fé, à medida que nós venhamos a ir falando, sobre esse assunto da fé dentro desse livro, eu espero, em nome de Jesus Cristo, que vocês tenham uma experiência com Cristo, assim, muito maravilhosa, muito mais profunda, cada vez mais, Então, realmente, que isso aconteça com cada um de nós, Em nome de Jesus. Olha só, Apocalipse 14, verso 12, diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse verso, como é conhecido já de alguns, a melhor tradução para ele não seria a fé em Jesus, mas a fé de Jesus. Ou seja, aqueles que são os santos dos últimos dias, aqueles que são fiéis servos de Deus, eles guardam os mandamentos de Deus, mas eles não só guardam os mandamentos de Deus, eles guardam também a fé de Jesus. E o que seria essa fé de Jesus? Bom, nós precisamos entender, nós vamos compreender isso, de forma bem clara nesse livro, um aspecto principal sobre a fé. Será que o que é mais importante para nós é a gente saber o que é ter fé? Veja só o que é que diz logo no início, aqui no capítulo 2 desse livro. Veja só o que ele vai dizer. Ele vai citar Irmão White aqui, o Espírito de Profecia, que fala assim, ó: o conhecimento do que as Escrituras pretendem ensinar, ao insistir sobre a necessidade de cultivarmos a fé, é mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido. Queridos, olha que coisa profunda. O conhecimento do que a Bíblia ensina sobre cultivar a fé é mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido. Repare o seguinte, ali ela não fala que o conhecimento que a gente precisa é como ter fé, mas sim como cultivar a fé. Nós vamos ver a diferença entre ter fé e cultivar a fé. O que é interessante é que quando a gente fala, por exemplo, a justiça pela fé, ou a justificação pela fé, ou mesmo a santificação pela fé, repare que tanto a justiça, a justificação, a santificação é pela fé. Mas a questão é, o que é fé? O que é ter fé e o que significa cultivar a fé? Veja que o Espírito de Profecia fala que se você alguma vez na sua vida vai ter algum tipo de conhecimento, existe um que é mais essencial do que qualquer outro em toda a sua vida que você pode adquirir. E esse conhecimento, que é o mais essencial de tudo, é você saber o que é cultivar a fé. Queridos, se a gente realmente entender o que é cultivar a fé, e nós vamos ver na Bíblia, sobretudo na semana que vem também, eu vou trazer vários textos bíblicos de pessoas que tinham essa fé, que a Bíblia vai mostrar. Hoje eu vou mostrar alguns detalhes, mas a gente vai, a cada palestra, a gente vai se aprofundando mais nisso. Mas veja só, aqui ele diz, o que é mais necessário você entender é como cultivar a fé. Então, nós queremos saber como fazer isso, Nós queremos, de fato, saber isso de forma fácil e de forma que a gente consiga colocar isso no nosso dia a dia. Que não seja algo no plano das ideias, mas sim uma coisa prática e real para nós. Então, vamos ver isso. Olha o que ele fala na página 19. Se você tiver com o livro aí, pode acompanhar na página 19. Se quiser grifar também, fazer uma anotaçãozinha, uma setinha. Olha o que ele diz. Antes de conseguirmos compreender o que as Escrituras pretendem nos ensinar ao insistir sobre a necessidade de cultivarmos a fé,
é essencial conhecermos o que é fé. Então, antes da gente entender, primeiro, como cultivar a fé, primeiro eu preciso entender, bom, o que é isso? O que é isso que a Bíblia chama de fé? Né? Então, se você lembrar, se você der uma olhada no capítulo 2, ele vai dizer assim, ó, olha, nós não vamos nos deter aqui sobre a definição de fé, porque a definição de fé já é bem conhecida, né? Então, nós sabemos que a Bíblia diz ali em Hebreus 11, verso 1. Muitos de nós, com certeza, temos até esse verso decorado na mente. Mas, ele diz, a definição do conceito, né? O conceito de fé a gente tem. O que falta para nós é saber a essência da fé. Ou seja, eu posso até falar para a pessoa o que é fé e dizer, olha, o conceito de fé é esse. A convicção de fatos que não se veem e todas as outras coisas que a gente pode ter uma teoria na cabeça. Mas o que a gente precisa agora é como sair do plano da teoria para aquilo ser uma coisa prática realmente. É exatamente isso que nesse capítulo 2 ele vai trazer para a gente. Ou seja, é como se ele dissesse assim, olha, gente, vocês agora precisam realmente colocar isso na vida de vocês. Vocês têm que saber como operar isso, né? Então, veja só isso agora na continuação, ele vai dizer o seguinte, na continuação ele fala assim, qual o texto que ele vai utilizar como base para que a gente possa saber o que é fé, né? Se você for observar lá na página 20, ele vai utilizar Mateus capítulo 8, versos 6 a 10. Eu já coloquei aqui no slide para você poder acompanhar também. Veja só, Mateus 8, versos 6 a 10. Vamos ler juntos aqui, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E ele vai mostrar isso de forma bem clara para a gente. Veja só. Senhor, aqui é a história do Senhor. Ele fala assim, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, é aqui que ele coloca, então, esse verso. Veja que o próprio Jesus diz, eu nunca achei o quê? Fé como essa. Então, olha que maravilha. A Bíblia nos diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Então, o próprio autor e consumador da fé olhou para aquele centurião, olhou para aquela situação que aconteceu e disse, isso é fé. Então, nesse capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, bom, então se Jesus falou que o que o centurião manifestou ali foi fé, e era uma fé grande, porque ele fala que ele nunca nem viu aquela fé, então a gente precisa entender o que foi que aconteceu que esse centurião fez, o que estava em jogo ali, que Jesus olhou e falou assim, é exatamente isso. Então, vamos ver a continuação aqui do capítulo, que ele vai dizer o seguinte, ó, observe bem o que Jesus afirma ser fé. Quando entendermos bem isso, podemos dizer que encontramos fé. Se percebermos como o relato ilustra a fé, saberemos qual é a essência da fé. Ninguém precisa ficar com dúvida sobre isso, pois Cristo é o autor da fé. Romanos 12, 2. E ele diz que aquilo que o centurião manifestou era fé. Sim, grande fé. Aqui ele bota Romanos no livro, mas aqui é Hebreus, né? Que fala que ele é autor e consumador da fé. Aí ele diz então que aquilo que aquele centurião manifestou não somente foi fé, mas era uma fé de tal tamanho que ele nunca viu em Israel. Então, gente, isso é muito profundo, porque pense só, o povo de Israel estava todos os dias, era uma nação estritamente religiosa, todos os sábados eles estavam ali nas sinagogas discutindo sobre a palavra de Deus. Jesus cresceu numa comunidade judaica, né, ali entre os judeus, aos 12 anos ele começou a ir para o templo, e ele começou a tudo isso. Mas, de repente, você vê que um homem centurião, ou seja, o líder de soldados romanos, ele vem até Jesus e manifesta um tipo de fé que Jesus fala assim, olha só, nunca vi isso. Eu nunca vi pessoas aqui do povo de Israel ter uma fé como essa. Então, qual foi o elemento que Jesus olhou e viu assim, ó, tá vendo? Isso aqui que é fé, gente. O que foi? Aí ele vai falar exatamente sobre isso agora, e vai desvendar isso pra gente. Olha o que ele fala. Agora, de acordo com a expectativa do centurião, qual seria o agente da obra? Apenas a palavra. De que ele dependeu para a cura do seu servo? Apenas da palavra. E o Senhor Jesus afirma que aquilo era fé.
Olha que interessante, então, queridos. Quando aquele homem pediu a Jesus, olha a resposta de Jesus. Vamos lá, eu vou lá curar ele. Ele falou, não, Senhor, não precisa ir lá. Basta somente que o Senhor diga uma palavra. Então ele entendeu o seguinte, não, Senhor, o poder está na palavra. Se o Senhor falar aí agora, vai acontecer exatamente lá onde está. Então, quando Jesus ouviu ele falar isso, Jesus falou assim, olha só, isso é fé. Ou seja, se você for observar a narrativa na Bíblia de várias pessoas, elas não tinham essa fé. Pode observar outros milagres que Jesus fez, inclusive, com outras pessoas, e veja como a narrativa é construída. E veja como muitas vezes nós, né, também, quando olhamos para as situações da vida, veja que a gente não manifesta esse tipo de fé. Porque aquele homem falou, não, se o Senhor falar, isso é suficiente. E Jesus falou, o quê? As pessoas esperam que tenha sinais, porque veja só, os fariseus pediam sinais, né? Eles pediam, não, que sinal nos mostras de que tu és o Cristo, né? Que sinal nos mostra? Então, eles queriam ver. Então, não, eu quero ver. Eu preciso de alguma manifestação externa. Mas aquele homem que nem vivia entre eles ali falou, Senhor, só basta o Senhor falar. O Senhor não mente. Então, quando o Senhor fala, isso realmente acontece. E Jesus falou, rapaz, ninguém aqui entendeu isso ainda. Percebe? Então, é esse tipo de fé. Ou seja, aí ele vai entrar numa definição de fé que essa definição nunca saiu da minha cabeça desde que eu li esse livro pela primeira vez. Ele pergunta, no final da página 20, ele pergunta, agora, irmãos, o que é fé? Aí vem a resposta do que é fé na prática. Olha a essência da fé qual é. Fé é esperar que a palavra de Deus realize o que ela diz que fará e depender dessa palavra para que faça o que ela afirma. Sendo essa a essência da fé, e sabendo que a fé vem pela palavra de Deus, fica claro que a palavra de Deus, a fim de inculcar em nós a fé, precisa nos ensinar que a palavra tem em si o poder para realizar o que ela própria diz. Queridos, isso é fé. Olha a essência da fé. Ou seja, quando Deus fala algo, aquilo que ele falou, a própria palavra dita por ele, tem a energia, o poder criativo para isso. Vamos ver isso de forma mais clara ainda. Ou seja, se Deus fala uma frase, aquela frase que sai da boca de Deus, ela por si só cria aquilo que foi dito. O exemplo mais claro, inclusive, né, se vocês já assistiram o vídeo lá do Evangelho na Criação, a série lá no YouTube, você vai ver lá no início. Deus falou as coisas e a própria palavra que saiu da boca de Deus produziu as coisas que ele falou. Então, quando Deus falou que a terra produz a erva que dê semente, a própria palavra que saiu da boca de Deus produziu aquilo na terra. Então, quando Deus fala haja luz, a própria palavra produz a luz. Então, naquilo que Deus fala, aquilo que sai da boca de Deus, por si mesmo, já tem o poder de criar. Então, o centurião, ele entendeu isso, ele falou, Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá. Olha isso, queridos. Ou seja, Senhor, não precisa o Senhor colocar, né, um monte de coisa, o Senhor não precisa nem ir lá, no sentido assim, não precisa nem ir lá presencialmente, a sua palavra já faz a obra. Então, Jesus falou assim, é isso aí. Tanto é que ele ainda fala assim, ó, em verdade vos digo que nunca encontrei em Israel fé como essa. Quer dizer, é como se ele olhasse ao redor das pessoas e falasse, olha, gente, presta atenção aqui no que esse homem está falando, para vocês aprenderem o que é fé. Fé é isso aqui. E não é uma fé, é uma grande fé. Ou seja, ele acreditava que quando Deus fala algo, Deus é verdadeiro, Deus não mente. E o fato de Deus não mentir é porque a palavra dele, quando ele fala, já cria aquilo. Então, Deus não pode mentir, né? Mas vamos ver isso de forma ainda mais clara, isso, né? Para a gente também trazer isso para a nossa vida. Aí ele diz, portanto, fé consiste no conhecimento de que na palavra de Deus existe poder, na esperança de que a própria palavra realiza a obra que foi falada e na dependência dessa mesma palavra para que ela opere o que ela falou. Olha só isso. Então, veja só. O que é que consiste a fé na prática? Primeiro, você precisa entender que quando Deus fala, naquilo que ele mesmo falou, existe poder para realizar aquilo. Esse é o primeiro ponto. Só que depois que você entender que a palavra de Deus por si só cria o que foi dito, agora a próxima coisa é, você tem que depender dessa mesma palavra para que ela opere o que ela falou. Ou seja, a sua confiança vai estar estritamente no que está escrito. Se está escrito, é verdade, assim é, o Senhor vai criar isso aqui.
Então, veja só, na vida de Abraão, por exemplo, você vê dois momentos chaves na vida de Abraão. Primeiro, quando Deus fala para ele, olha, está vendo aqui as estrelas do céu? Assim será a sua descendência. E Abraão, a Bíblia fala que Abraão creu no Senhor. E aí o próprio Wagner fala que a palavra creu ali, né, na sua raiz original, significa amém. Ou seja, quando Deus falou, Abraão falou, amém, Senhor, é isso mesmo. Se o Senhor está falando, independente de eu não estar vendo nada que comprove isso, mas a sua palavra é criativa. Então, amém, Senhor. Eu já estou velho, mas se o Senhor está falando que eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. Pronto. Isso era fé. Por isso que a Bíblia fala, e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Quer dizer, se o Senhor falou, é isso aí. Eu não vou duvidar. Tua palavra é criativa. Isso é fé. Só que o que aconteceu? Tempo se passou, aí olha o raciocínio da esposa de Abraão. É muitas vezes o mesmo raciocínio da gente. Ah, não, peraí. Deus falou, né? Mas deixa eu fazer minha parte. Só que muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente está querendo fazer a nossa parte sem nem consultar o Senhor, com a completa falta de fé. E aí o que aconteceu? Ela falou o seguinte: bom, Deus falou que realmente a gente vai ter um filho, mas espera aí, né? Ele falou, mas a gente também tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Aí o que foi que ela falou? Um raciocínio humano? Não. Deus falou, mas está demorando. Então vamos adiantar aqui, né? Para a gente conseguir logo fazer essa promessa logo. Queridos, isso é uma incredulidade absurda. Porque veja só, se Deus falou, você vai ter um filho, o que Deus queria? Creia nisso. Se eu falei, pronto, já está criado. Ou seja, você pode não ver ainda, mas a palavra já é certa. No momento certo, isso vai se manifestar. Mas o que foi que ela raciocinou? Bom, como está demorando, realmente Deus falou, né? Mas vamos dar uma ajuda aí, né? Vamos tentar acelerar o processo. Só que os caminhos de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Então ela tinha que esperar que e ela tinha que depender dessa palavra. E ela não dependeu da palavra. Ela até acreditou em algum momento, mas ela não dependeu daquilo. Ou seja, ela dependeu daquilo que ela podia fazer. Não, ok, Deus falou, mas o que é que eu posso fazer? Não é isso que muitas vezes acontece com a gente? Não. A Bíblia fala uma coisa, Deus já falou, mas eu também tenho que fazer tal coisa. Então, foi isso que aconteceu com a mulher de Abraão. Ela não dependeu da palavra, ela dependeu da força dela. Não, o que eu posso fazer para adiantar isso? O que eu posso fazer para viver essa promessa? E esquecendo que a própria palavra que falou a promessa, ela mesma se cumpriria ali. Ela mesma cumpriria o que ela falou. Porque quando Deus fala, aquilo acontece. Mas ela não permaneceu nessa palavra. Então, queridos, a fé verdadeira, a fé de Jesus, a fé que Jesus espera ver manifestada em seu povo é essa. Está escrito. E se está escrito, é verdade. E eu vou não somente crer nessa palavra, mas eu vou depender dessa palavra. Ou seja, ainda que a circunstância pareça que realmente não vai acontecer, que não é verdade, mas se está escrito, não importa. Por isso que Salmo 46 fala assim, ó, ainda que os montes se abalem. Que isso? Imagine só você imaginar os montes se abalando e você ali na confiança, porque está escrito, e você sabe as promessas. Então, isso é fé. É essa fé que Jesus deseja urgentemente ver em nós. Agora, olha só, na página 23, ele fala: o ensino da fé envolve ensinar as pessoas que essa é a natureza da palavra de Deus. O ensinar como exercer a fé é ensinar as pessoas a esperar que a palavra de Deus realize o que ela diz e depender da palavra para que ela realize a obra que por ela é falada. O cultivo da fé é fazer com que, pela prática, haja aumento da confiança no poder que a própria palavra de Deus tem de realizar o que ela diz. Uau! Então, veja só, fé é exatamente isso. Então, ensinar as pessoas a ter fé significa, ó, você precisa aprender que a palavra de Deus é criativa. Então, se você está lendo uma promessa da Bíblia e Deus falou para você aquela promessa, porque o que está escrito na palavra é para mim, para você especificamente. Então, se Deus falou isso na palavra, você tem que olhar para a promessa e entender, Senhor, se o Senhor está dizendo isso aqui, é exatamente isso, Senhor. Amém. Então, agora eu vou depender disso. Ou seja, eu vou crer nessa palavra, mas ao longo dos dias eu vou precisar cultivar a fé, ou seja, eu vou ter que exercitar isso. O que é isso? Ó, eu tenho um verso na Bíblia. A Bíblia está me dizendo uma coisa, mas na minha realidade eu estou vendo outra. O que é que eu preciso fazer? Eu vou continuar crendo, eu vou praticar a fé, eu vou confiar ainda mais. Ou seja,
Eu não estou vendo nada, mas se está escrito, Deus falou, haja luz, houve luz. Então, quando ele falou essa promessa para mim, é exatamente isso que ele quis dizer. Se ele falou para mim tal promessa na Bíblia, eu posso, pelos méritos de Jesus, clamar isso e depender disso. Dizer, Senhor, o Senhor falou, Pai. Tem um termo que a irmã White usa, chamado pegar a Deus na palavra. O que significa isso? Pegar a Deus na palavra. Significa assim, você chegar na oração e dizer, Senhor, o Senhor falou isso, está escrito isso, então eu reivindico isso, porque a sua palavra é criativa. Então faça assim em mim, né? Faça assim em mim, Senhor, a tua palavra, que se cumpra a tua palavra em minha vida. E quando você apresentar isso para o Senhor, dependa disso. Não simplesmente apresente e depois tente resolver por você mesmo. Apresente e espere. Espere a palavra de Deus cumprir. Porque se você crê que a palavra já foi falada, e você crê que a palavra é criativa, você já pode até mesmo agradecer por aquilo, se você sabe que é da vontade de Deus. Por isso que você entende agora, quando Jesus fala assim, ó, quando vocês orarem, já agradeçam. Aí você pergunta, peraí, como que eu vou agradecer antes de receber aquilo? Porque veja só, olha a inteligência da fé de Jesus. Olha o que Jesus está dizendo. Bom, ó, se você está orando por algo e você já sabe que aquilo está de acordo com a vontade de Deus, porque está na palavra, se você, por aquilo que você está orando, você sabe que Deus prometeu aquilo na Bíblia, já agradeça. Por exemplo, né? Eu estou pedindo pelo Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo. Senhor, por favor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, por favor, por favor. Se você sabe que essa é a vontade de Deus, e você sabe que Deus tem promessas na Bíblia para você ser cheio do Espírito Santo, quando você está orando, naquele mesmo momento que você está orando, a promessa já está se cumprindo em você. Por quê? Como a palavra de Deus é criativa, Deus não demora para cumprir sua palavra. A palavra de Deus é criativa. Haja luz e houve luz. Então, quando você apresenta essa palavra na oração, crendo que a palavra é criativa, imediatamente você recebe a bênção. Então, a gente vai ver até isso mais à frente, nos próximos capítulos, que ele vai falar sobre isso também. Que Deus responde de forma imediata. Então, por isso que Jesus fala, já agradeça. Por que já agradeça? Porque a promessa já existe. E se ela já existe, ela já tem o poder criativo nela mesma. Então, quando você está apresentando para Deus, você só está dizendo, Senhor, eu vou depender daquilo que o Senhor está falando. Então, se o Senhor já falou isso para mim, eu creio que isso aí é criativo. Então, agora, a minha parte é esperar em Deus, crendo que o que eu pedi a Deus, a promessa que eu apresentei, já me foi dada. Então, mesmo que eu não esteja vendo a manifestação daquilo que eu pedi, eu já posso dizer, obrigado, Senhor. Obrigado. Por quê? Porque a palavra já prometeu isso e a palavra é criativa. Olha um exemplo maravilhoso na Bíblia disso. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Nós vamos falar isso mais à frente, né, sobre a fé de Jesus, falar de Jesus em si, né, como Jesus operava isso. Porque quando ele olha para o centurião, que ele fala assim, ó, isso é fé? Veja só, Jesus estava falando de uma fé que ele mesmo tinha. Porque a fé de Jesus é exatamente assim. Jesus acreditava na palavra. Jesus vivia o está escrito. E a gente vai falar, a gente vai tirar uma live só para mostrar por que Jesus agiu de certa forma em tal ocasião. É por causa dos versos da Bíblia do Antigo Testamento. Ele tinha esses versos na cabeça, então ele procedeu daquela maneira. Então, quando Jesus viu que aquele homem acreditou que a palavra era criativa, Jesus falou, é exatamente isso aí, essa é a fé que eu tenho, é exatamente essa é a minha fé. Então, essa é a fé de Jesus. Então, quando você vê, por exemplo, Jesus quando foi ressuscitar Lázaro, olha o que Jesus fala, Pai, graças te dou, Senhor. Ele deu graças a Deus ali antes de ressuscitar Lázaro. Veja só que fé, eu acho tão maravilhoso isso. Por quê? Antes dele ver o acontecimento, ele já agradeceu antes. Percebe? Ele não viu Lázaro ressuscitado, mas ele creu. Né? Ele sabia que aquilo ia acontecer. Lembrando que era a fé de Jesus, ou seja, Jesus manifestou a fé verdadeira. Como diz no Desejado de Todas as Nações, né? Que tudo que ele fez ali era pela fé no amor do Pai. Então, quando Jesus ia fazer algum milagre, em João 5,30 ele fala, eu não faço nada de mim mesmo. Então, ele fazia as obras pelo poder do Pai nele, né? E o Espírito Santo fazendo a obra ali. Então, veja, quando ele diz assim, ó, graças, Senhor, eu te dou. Quer dizer, ele nem viu o milagre acontecendo, mas ele já tinha certeza. Então, quando ele deu a ordem, Lázaro sai para fora, pronto, aquilo aconteceu. Né? Ele sabia que aquilo seria operado. Né? Então, essa é a confiança que ele tinha na palavra em si. Então, na Bíblia, no Antigo Testamento, você já tinha ali vários versos falando da ressurreição dos mortos. E Jesus sabia disso. Mas ele aplicou aquele verso para aquela circunstância. Exatamente aquilo que ele falou. Então, Jesus, ele sabia manejar a palavra da verdade. Por isso que quando Paulo vai falar para Timóteo,
ele fala exatamente isso. Ele diz para Timóteo, Timóteo, você tem que saber manejar bem a palavra da verdade. Porque você sabe que aquilo ali é criativo. Então você tem que entesourar essa palavra em sua memória para qualquer situação que você precisar, você saber exatamente onde está escrito para aquela ocasião. Para que você sempre tenha poder na sua vida. Então veja só. Na continuação ele fala assim, ó, visto que a palavra de Deus está imbuída de poder criativo, portanto capaz de produzir no sentido mais concreto e substancial possível a coisa que a palavra fala, e visto que a fé é a esperança de que a própria palavra realize o que a palavra diz, bem como a dependência apenas dessa palavra, para que essa palavra faça o que ela afirma, fica suficientemente claro que fé é a concretização ou materialização das coisas que se esperam. Gente, olha que coisa linda, linda, linda. Olha esse final. A fé é a concretização ou materialização das coisas que se esperam. Olha como fica claro agora quando você pega Hebreus 11, no verso 1, agora a definição de um novo sentido, uma nova vida. Por quê? Olha o verso 1 de Hebreus 11. Diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora, leia de novo essa parte final ali, ó, que está no slide. Fé é a concretização ou materialização das coisas que se esperam. Olha só. Fé. Como é que vem a fé? Romanos fala assim, ó, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Então, veja, a fé, no fim das contas, ela vem pela palavra de Deus. Então, como é a palavra de Deus que traz a fé, olha que coisa maravilhosa. Quando você olha para o universo, Salmo 33 fala assim, ó, ele falou e tudo se fez. Então, veja só que depois de milhares de anos que tudo foi criado, as coisas na Terra continuam acontecendo desde o princípio. Até hoje as árvores dão frutos. Até hoje você tem vida na Terra. Até hoje a Terra está sendo povoada, o mar está sendo povoado. Tudo conforme Deus falou uma vez só. Então, a palavra de Deus, ela é um fundamento. Ou seja, como Deus falou, pronto, isso é certo. Então, como a fé vem pela palavra, então veja só, se a palavra é um fundamento sólido e eterno, e a fé é exatamente crer nessa palavra, significa o quê? Que a fé, então, ela é um firme fundamento, porque ela está baseada em quê? Na palavra, e a palavra de Deus é imutável, realmente. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Porque o que é que eu espero? Eu espero pela promessa, eu espero pela palavra, e a palavra é imutável, é criativa. Então, a fé é um firme fundamento, é inamovível, porque a palavra de Deus não muda. Se Deus falou, é isso. Olha só, Deus deu ordem aos luminares para estarem no céu, e eles estão lá até hoje. Então, a palavra de Deus é um firme fundamento, e a fé repousa sobre essa palavra. Então, a fé é um firme fundamento, porque ela vem pela palavra, que é imutável. Só que ele diz que a fé é a concretização disso. O que significa isso, a concretização ou materialização? Imagine só, queridos, materializar, ou seja, o que está escrito no livro, que você está vendo aqui, a fé é como se tirasse do livro e trouxesse para a vida, ou seja, você materializa aquela promessa na sua vida. Ou seja, Deus falou alguma coisa, quando você reivindica essa promessa, esperando pela palavra e dependendo somente da palavra, é como se essa palavra virasse uma coisa em 3D, sabe? Que você materializa isso e você vê o cumprimento exatamente da promessa na sua vida. Isso é fé. Ou seja, quando você realmente crê que a palavra de Deus falou aquilo, independente do que você está vendo ao seu redor, que pareça não, que aquilo não vai acontecer, você não depende das circunstâncias. Você depende do que está escrito. Queridos, veja como isso é maravilhoso. Porque se a gente realmente coloca isso na prática no dia a dia, a gente vai começar a pedir ao Espírito Santo para que coloque os versos bíblicos na nossa mente. Porque imagine, para cada situação da vida, você saber onde está escrito, como Jesus fazia. Então, é depender somente da palavra. Se a palavra falou, pronto. É exatamente isso. E eu vou depender unicamente disso. Então, aquilo se materializa, ou seja, se concretiza em minha vida. E, sim, por isso que ele diz. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por que ela é a prova das coisas que se não veem? Porque, ó, eu não estou vendo nada, mas está escrito. Então, se está escrito, pronto, já é a minha prova.
por mais que eu não esteja vendo aquilo, mas a fé é a prova das coisas que não se veem. Porque a palavra já falou. E fé é crer que a palavra de Deus realiza aquilo que ela mesma diz, e tem poder para fazer isso. Então eu não repouso mais nas circunstâncias. Se está escrito, pronto, Senhor, é exatamente isso. Veja, queridos, como isso pode tirar toda a ansiedade, uma depressão, um desânimo, porque se Deus falou, é exatamente isso. Senhor, que assim seja. Às vezes, por exemplo, a gente pode pensar assim, eu não tenho fé. Não, a palavra diz que você tem fé. Vamos ver isso, olha só. Creia nisso, veja só o que ele vai dizer. Ó. Vamos passar aqui, ó, que vai dizer assim, é por essa razão também que a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Hebreus 6,18. Por que é impossível? Ele diz, ó, não é só por Deus não querer mentir que é impossível que ele minta, mas também porque ele não pode. E ele não pode mentir simplesmente porque, e ele não pode mentir simplesmente porque ele não pode. É impossível. E é impossível porque quando ele fala, a energia criativa se encontra na palavra falada, de maneira que apenas a palavra faz com que o que foi falado se torne uma realidade. Eu gosto muito da ilustração, né? Se a gente fosse pegar uma ilustração prática aqui, por exemplo, né? Se você pega essa caixa que é verde, tá aqui na minha mão, aí fala assim, essa caixa aqui é verde. E aí eu falo assim, gente, que cor é essa aqui? Aí vocês, todo mundo falam, verde. Aí vem um homem e fala assim, não, isso aí é vermelho. Automaticamente, a gente diria assim, esse homem é mentiroso. Porque ele está vendo que é verde e está falando que é vermelho. Agora, se o próprio Deus falasse assim, essa caixa é vermelha, o que é que aconteceria? Deus não pode mentir. Então, quando ele fala assim, essa caixa é vermelha, como existe um poder criativo na palavra, automaticamente isso aqui se tornaria vermelho no exato momento que ele falou que isso aqui é vermelho. Você consegue entender por que Deus não pode mentir? Porque quando ele fala, tudo que ele fala acontece. Então ele não tem como mentir. Então, se ele chega numa casa que não tem uma mesa, ele fala, aqui tem uma mesa, e a mesa aparece. Então ele não pode mentir, é impossível ele mentir. Porque tudo que ele fala tem um poder criativo no que ele fala. E, queridos, como isso traz alívio para a nossa alma. Saber que aquilo que exatamente ele falou, ele cria. Ele não precisa de nada. No princípio não tinha nada. Ele só fez falar e tudo aconteceu. Então, as promessas da Bíblia, queridos, são criativas. Creia nisso. Isso é muito maravilhoso. Tudo que Deus fala, ele cria. É criativo. Então, olha só. Como a palavra de Deus é divina, nela se encontra a energia criativa, ou seja, o poder criativo. Ela é viva e eficaz, Hebreus 4,12. Você percebe por que a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva? Ela é viva, porque ela cria. A palavra de Deus cumpre-se por si só. É autorrealizável. E confiar nela e depender dela como tal, isso corresponde a exercer fé. Você tem fé? Romanos 14:23. Aí ele finaliza dizendo assim, não há muita coisa dita nas Escrituras sobre nossa necessidade de ter fé, ao passo que muitíssimo é dito sobre cultivar a fé. A razão para isso é que uma fé inicial é concedida a todos, e tudo o que precisam fazer é cultivar essa fé. Ninguém é capaz de ter mais fé do que a que lhe foi concedida, a menos que cultive a fé que já foi dada. E não há nada conhecido pelo ser humano que se desenvolve tão rapidamente quanto a fé, quando esta é cultivada, pois a fé cresce sobremaneira. 1 Tessalonicenses 1:3. Aí ele diz assim, eu vou comentar isso aqui já, vou só finalizar aqui. A fé é a esperança de que a própria palavra de Deus cumprirá o que a palavra diz, bem como a dependência apenas da palavra para que se cumpra o que a palavra diz. Cultivar a fé significa cultivar a dependência apenas da palavra em si, para que essa realize o que ela diz. Repito, a fé vem pela palavra de Deus. Portanto, está escrito, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, Romanos 10:8. Assim, a fé, a própria palavra da fé, está na boca e no coração de todo ser humano. Queridos, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa isso. Veja só. Ele vai dizer assim, por que a gente pode se alegrar, queridos, em saber que nós temos fé? Porque a Bíblia diz que Deus deu fé para todos. Veja só, abra só, se você quiser anotar, eu vou ler aqui rapidinho. A gente já leu todos os slides. Mas olha só, Romanos, capítulo 12, verso 3. Eu vou ler aqui para que você possa... Eu vou ler só a parte final do verso 3, que diz assim, antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, Romanos 12, verso 3 diz que Deus repartiu uma medida de fé a cada um.
Ou seja, é como se fosse uma semente. Deus deu uma semente de fé para cada um. Só que a mesma semente tem o mesmo potencial de crescer para todo mundo. Então, quando às vezes a gente fala assim, fulano tem tanta fé, eu não tenho fé. Não, não é que você não tem fé. Você tem fé. Deus já lhe deu fé. Então, se alegre por isso. Então, nunca mais diga que você não tem fé. Porque a Bíblia diz que Deus repartiu a medida de fé a cada um. Então, você tem fé. Essa é a primeira boa notícia. Segundo, Deus diz, olha, a fé cresce sobremaneira. Como é que a fé pode crescer sobremaneira? Cultivando ela. Você já tem a semente. A semente já é sua. A fé já é sua. Agora você precisa aprender a cultivar. Ou seja, ela pode crescer gigantescamente, mas você precisa aprender a como fazer isso. Como ter mais fé? Porque fé você já tem. Mas como ter mais fé? Crendo que o que a palavra de Deus falou, ela por si só cria o que ela diz, e eu preciso depender exatamente do que está escrito, da maneira como está escrito. Eu não preciso raciocinar. Será que realmente isso é para mim? Será que Deus quer dizer isso? Não. O que Deus falou nas Escrituras é exatamente isso que ele quer dizer. Se ele prometeu isso para você, sua parte agora é clamar nessa promessa, colocar essa promessa na mente e sempre apresentar a Deus essa promessa e deixar ela na sua mente, crendo que essa palavra é criativa. Essa palavra é criativa. Então, essa é a essência da fé. Então, nessa parte 1 hoje, nós vimos exatamente isso. O que é fé? Nós vimos na vida do centurião que essa é a fé verdadeira. Nós vimos como aplicar essa fé, o que é cultivar essa fé. E na semana que vem nós vamos dar continuidade sobre isso, trazendo agora histórias na Bíblia, mostrando isso de forma ainda mais para que a gente possa compreender isso, né? E eu creio que essa parte, queridos, que a gente realmente consegue assimilar isso e levar para o nosso dia a dia, você percebe então quantas ansiedades, quantas coisas em relação ao futuro, quantas situações, quantos sentimentos negativos, quantas coisas ruins podem desaparecer de nossa vida, porque quando isso começar a acontecer, o que, é que a gente vai fazer, agora que a gente está entendendo o que é fé? Eu vou citar o verso bíblico. O Espírito Santo vai me lembrar o verso bíblico. E eu vou citar, crendo que aquela palavra é criativa e que ela vai criar em mim a substância daquilo que ela falou. Ou seja, ela vai materializar na minha mente aquilo. Era assim que Jesus vencia. É assim que ele venceu a Satanás. Ellen White fala isso. Na próxima semana, a gente vai também ver alguns textos do Espírito de Profecia. Eu vou mostrar alguns para vocês verem isso, né, de forma também lá, bem clara no Espírito de Profecia. Então, queridos, essa é a essência da fé. Que o Senhor nos ajude a manifestar essa fé, que vê o que está escrito e diz, é exatamente isso, Senhor, que assim seja. Então, é pela palavra que a gente vence o pecado também. É ela que nos faz vencer. Então, por exemplo, você está diante de uma situação de pecado, né? E você está ali com todas as forças lhe impelindo a pecar. Olhe para o Salvador. Como ele fazia isso? Como que ele vencia a tentação? Está escrito. Então, não tinha uma situação na vida de Jesus que Satanás conseguisse tentar ele e pegasse ele desprevenido. Para qualquer situação, eles sabiam estar escrito. Porque Jesus entendia isso. Essa é a fé de Jesus. Então, quando a Bíblia fala em Apocalipse 14 que nos últimos dias terão pessoas que vão ter a fé de Jesus, é exatamente essa fé que nós estamos vendo aí. A fé que crê que a palavra de Deus é criativa e que se apodera dessa palavra e depende somente dessa palavra para que ela faça o que ela está dizendo. Queridos, que nós possamos ter essa fé em nome de Jesus. E realmente essa fé seja manifesta em nós. E que realmente tenhamos uma conexão vital com Deus a partir desse entendimento. Na semana que vem nós vamos abordar isso, né, com mais detalhes, mas que o Senhor nos abençoe e que de fato, queridos, isso seja uma realidade em nossa vida. Em nome de Jesus. E que essa fé se torne cada vez mais clara, né, e que a gente tenha uma vivência prática dessa fé. Que agora nós começamos a entender a essência do que é fé. E a definição também vai se tornando cada vez mais nítida, de forma que a gente vai conseguir aplicar isso no nosso dia a dia. E é o que Jesus mais quer fazer. O que ele mais quer fazer é colocar essa fé em nós. Então, que Deus nos abençoe. Na semana que vem estaremos juntos mais uma vez para a gente poder comentar ainda mais detalhes, né, dessa coisa tão maravilhosa que é a fé. Vamos fazer uma oração, e aí nós passamos para o final, para o momento de comentários e tudo isso. Vamos orar então? Oremos juntos. Quem puder se ajoelhar também aí, vamos orar e aí a gente vai finalizar. Oremos juntos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu, ó Pai,
conhecimento da tua palavra, o Senhor nos deu o entendimento da sua palavra pelo poder do Espírito Santo nessa noite. Obrigado, Senhor, porque também o Senhor enviou mensagens preciosas ao seu povo para que a mensagem fique de forma clara para cada um de nós. Para que a gente possa realmente, Senhor, saber aplicar isso na vida diária e ter o poder do Espírito Santo na nossa vida, Senhor. O que nós mais queremos, ó Pai, é participar da chuva serôdia, participar do alto clamor, receber o refrigério pela presença do Senhor, meu Deus. Por favor, meu Deus, nos ajude a viver essa mensagem. Nos ajude a ter essa fé do centurião, Senhor, que era simplesmente uma pequena manifestação da fé de Jesus, que é enorme, que é gigante. E nós lhe pedimos essa fé em nós. Por favor, Senhor, opere em nós, é o que lhe pedimos e lhe agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.